Um relógio de precisão suíço, composto por centenas de engrenagens microscópicas, trava exatamente às 3h42 da madrugada. Não é uma falha mecânica isolada, nem um defeito de fabricação. É um padrão que se repete em dezenas de exemplares espalhados por diferentes coleções ao redor do mundo, todos parando no mesmo instante, como se houvesse uma interrupção deliberada no fluxo do tempo. Quando abrimos a caixa desses mecanismos, não encontramos poeira, oxidação ou dentes quebrados. O que encontramos é uma distribuição de lubrificante que desafia as leis da física, concentrando-se em pontos que deveriam estar secos, enquanto as peças que deveriam deslizar estão travadas por uma pressão estática que não deveria existir. A pergunta que surge não é apenas sobre o porquê desses relógios pararem, mas sobre o que acontece com a matéria quando ela é submetida a um ciclo de repetição exaustivo. Estamos diante de um fenômeno que toca os limites da engenharia de precisão, onde a busca pela perfeição absoluta parece ter criado, inadvertidamente, um ponto de colapso. O que esses relógios nos contam sobre o comportamento dos materiais sob estresse constante? E por que, mesmo após décadas de análise, os especialistas ainda não conseguem replicar esse travamento em condições de laboratório? Para entender o mistério desses relógios, precisamos olhar para além do metal. No início do século XX, a relojoaria atingiu o ápice da miniaturização. O objetivo era claro: eliminar qualquer fricção, qualquer margem de erro, qualquer atrito que pudesse desviar o ponteiro de seu curso natural. Para isso, foram criadas ligas metálicas com coeficientes de expansão térmica quase nulos. A ideia era criar um sistema autossustentável, onde a energia fosse transmitida com perda zero. No entanto, ao tentarmos eliminar a imperfeição, esquecemos que a fricção, por mais indesejada que seja, serve como um sistema de alívio de tensões. Sem ela, a energia acumulada pelas molas precisa ir para algum lugar, e quando o sistema não consegue dissipá-la, ele a armazena na estrutura molecular do próprio metal. Aqui entramos no primeiro nível de complexidade, a fadiga invisível. Em relógios comuns, a tensão é liberada gradualmente, mas nesses modelos específicos, a precisão extrema criou um sistema de feedback negativo. À medida que o relógio funciona, ele acumula microdeformações que, em vez de se espalharem, se concentram nos pontos de maior torque. É como se o relógio estivesse, literalmente, se tornando rígido com o passar dos anos. A lubrificação, que deveria ser o segredo da longevidade, acaba se tornando o agente da imobilidade. O óleo, sob a influência de tensões estruturais persistentes, sofre uma mudança de estado químico. Ele deixa de ser um fluido lubrificante e passa a agir como uma cola, criando uma ponte molecular entre as engrenagens de aço. É fascinante notar que esse fenômeno não ocorre em todos os relógios de luxo. Ele parece ser exclusivo de uma linhagem de produção específica, fabricada entre 1952 e 1958, horas há algo na composição daquela liga metálica, uma mistura de cobalto e níquel, que parece ter uma memória de forma inesperada. Quando o relógio para, não é porque ele quebrou. Ele para porque atingiu uma configuração de equilíbrio energético, onde a força de repouso é maior do que a força de propulsão da mola. Ele simplesmente desiste de se mover. Muitos colecionadores tentaram forçar o movimento dessas peças, aplicando calor ou banhos químicos, mas o resultado é quase sempre a desintegração do mecanismo. O metal se tornou tão frágil, tão tensionado em sua estrutura interna, que o simples ato de tentar consertá-lo é o que causa o dano permanente. Isso levanta uma questão perturbadora. Será que a nossa busca por eficiência extrema nos sistemas modernos está criando problemas que só se revelarão daqui a meio século? Ao examinarmos os registros de fabricação daquela época, encontramos um detalhe que passou despercebido por décadas. O processo de resfriamento dessas ligas metálicas era feito em um ambiente de vácuo,
mas com uma variação de temperatura controlada por um sistema de indução magnética, que na época era considerado revolucionário. No entanto, o que os engenheiros não sabiam é que essa indução, embora garantisse a pureza do metal, alinhava os domínios magnéticos internos de uma forma que nunca deveria ter sido feita. Esse alinhamento cria um campo de força interno que, ao longo de milhares de ciclos de oscilação do balanço do relógio, gera um efeito de endurecimento por trabalho a frio. Isso nos leva a uma segunda camada de mistério, a conexão entre o tempo mecânico e a estrutura atômica. Se um objeto inanimado pode ser afetado pelo simples passar do tempo, de tal forma que ele literalmente se fecha para o movimento, o que estamos fazendo com os materiais que usamos em pontes, aviões e infraestruturas críticas? A história desses relógios é uma lição sobre limites físicos. Às vezes, o sistema mais avançado é aquele que possui uma margem de erro, um espaço para falha, uma válvula de escape. A perfeição, quando levada ao extremo, torna-se um beco sem saída. Ainda há um detalhe que intriga os pesquisadores: o horário do travamento, porque quase todos eles param às 3h42. A hipótese mais aceita, embora ainda não comprovada, é que nesse ponto do ciclo de rotação do balanço, a interação entre o campo magnético residual e a tensão acumulada na mola principal atinge seu pico de interferência destrutiva. É o momento em que a energia potencial da mola é exatamente igual à força de retenção magnética acumulada no trem de engrenagens. O relógio, preso nesse nó górdio invisível, simplesmente para. Alguns especialistas sugerem que, se pudéssemos desmagnetizar completamente essas peças, o relógio voltaria a funcionar. Mas ao tentarem o processo de desmagnetização, descobriram que o campo magnético é, na verdade, o que mantém a estrutura do metal unida. Ao remover o campo, o metal se fragmenta em pó. O relógio é uma entidade que só existe enquanto está sob essa tensão específica. Ele é um paradoxo em forma de máquina. Se olharmos para o mundo ao nosso redor, percebemos que muitos dos nossos sistemas de informação e armazenamento de dados funcionam sob princípios de densidade extrema. Estamos constantemente tentando comprimir mais dados, mais energia e mais velocidade em espaços menores. A história desses relógios de precisão nos serve como um aviso silencioso. Quando forçamos um sistema a funcionar no limite de sua capacidade teórica, ignorando a degradação lenta e invisível, não estamos apenas construindo algo superior. Estamos criando uma bomba-relógio de ineficiência que um dia chegará ao seu próprio momento de travamento. O fato de que esses relógios continuam a ser encontrados em leilões, muitas vezes ignorados por compradores que não conhecem sua particularidade, mostra que o mistério está escondido à vista de todos. Para o olho destreinado, é apenas um relógio antigo que parou de funcionar. Para quem conhece a história da liga de níquel e cobalto, é um objeto que encapsula o limite da ambição humana. É um lembrete físico de que o tempo, para essas máquinas, não é um fluxo contínuo. É um estoque de energia que, eventualmente, se esgota através de uma rigidez imposta pelo próprio design. A consequência de tudo isso é uma reflexão sobre a própria natureza da durabilidade. Talvez o objetivo da engenharia não devesse ser a invulnerabilidade ou a precisão absoluta, mas a capacidade de envelhecer com elegância. Os objetos que mais duram são aqueles que aceitam a imperfeição, que permitem que o desgaste ocorra de forma distribuída e não concentrada. Ao buscarmos a perfeição, criamos pontos de falha que se tornam o destino final de nossa criação. Enquanto observamos esses relógios, parados no tempo, percebemos que eles não são falhos. Eles são o resultado de uma lógica levada até a sua conclusão mais extrema. Eles não pararam porque algo deu errado, eles pararam porque fizeram exatamente o que foram desenhados para fazer, de forma tão eficiente que o sistema não conseguiu suportar a própria existência. E talvez a lição mais profunda seja que no mundo real,
A rigidez é sempre o prenúncio do fim. Aquilo que não pode flexionar, que não pode ceder, que não pode acomodar o erro, está condenado a parar no tempo, congelado em uma perfeição que ninguém mais pode usar. O mistério, afinal, não é porque eles pararam, mas porque demoramos tanto para entender que a falha é parte essencial do funcionamento.